Está começando mais um episódio do nosso podcast EBD e Você Versão Jovem. Um espaço jovem de edificação e reflexão em torno da Palavra de Deus. Olá galera, sejam super bem-vindos ao EBD e Você Versão Jovem, o nosso bate-papo semanal sobre a Palavra de Deus. Eu sou o professor Márcio Costa e hoje vamos começar uma nova jornada. O tema desse trimestre é a liberdade em Cristo, baseado na poderosa carta de Paulo aos Gálatas. E olha, vem muita coisa boa por aí, viu? Oi pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez. Eu sou a professora Rita Guedes e tô super animada com essa nova série de estudos. A gente vai entender o que realmente significa viver a liberdade que Jesus conquistou por nós. E nessa primeira lição, vamos conhecer mais sobre essa carta tão forte e necessária, a Carta aos Gálatas. Vamos começar com o nosso texto principal, que está em Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Esse versículo é como um resumo da carta todinha. Paulo está dizendo que a gente não é salvo por fazer coisas boas ou seguir regras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Isso muda tudo, né? A lição de hoje traz como título Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. E aqui está o ponto. Paulo escreve essa carta porque alguns judeus cristãos achavam que os cristãos gentios, ou seja, os não-judeus, precisavam seguir toda a lei de Moisés. Tinha até gente dizendo que só quem se circuncidava era salvo. É aí que Paulo entra com tudo. Ele diz: gente, Jesus já fez tudo. A salvação não vem daquilo que a gente faz, mas do que ele já fez por nós na cruz. Ele fala isso com tanta convicção porque ele mesmo viveu isso. Antes, ele era super apegado à lei, mas depois que encontrou Jesus, ele entendeu o que era graça de verdade. Márcio, essa lição tem por finalidade alcançar 3 objetivos. O primeiro deles é entender o panorama geral da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas foi escrita por Paulo às igrejas da região da Galácia, que hoje seria parte da Turquia. O legal é que essa carta é uma das mais intensas que ele escreveu. Não tem tantos elogios no começo. Ele já vai direto ao ponto. Verdade, Márcio. A carta tem só 6 capítulos, mas é super profunda. Paulo fala sobre liberdade, fé, graça e vida no Espírito Santo. Ela nos convida a viver longe do legalismo e da religiosidade vazia. É um convite à liberdade verdadeira, que só Cristo dá. Márcio, essa lição tem por finalidade alcançar 3 objetivos. O primeiro deles é entender o panorama geral da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas foi escrita por Paulo às igrejas da região da Galácia, que hoje seria parte da Turquia. O legal é que essa carta é uma das mais intensas que ele escreveu. Não tem tantos elogios no começo. Ele já vai direto ao ponto. Verdade, Márcio. A carta tem só 6 capítulos, mas é super profunda. Paulo fala sobre liberdade, fé, graça e vida no Espírito Santo. Ela nos convida a viver longe do legalismo e da religiosidade vazia. É um convite à liberdade verdadeira, que só Cristo dá. O segundo objetivo aqui é compreender o contexto histórico. No contexto da época, alguns judeus cristãos achavam que os cristãos gentios, ou seja, os não-judeus, precisavam seguir toda a lei de Moisés. Tinha até gente dizendo que só quem se circuncidava era salvo. É aí que Paulo entra com tudo. Ele diz: gente, Jesus já fez tudo. A salvação não vem daquilo que a gente faz, mas do que ele já fez por nós na cruz. Ele fala isso com tanta convicção porque ele mesmo viveu isso. Antes, ele era super apegado à lei, mas depois que encontrou Jesus, ele entendeu o que era graça de verdade. Um terceiro objetivo aqui é refletir sobre os ensinos para os nossos dias.
Agora vamos trazer isso para o nosso tempo. Você já parou para pensar como às vezes a gente tenta merecer a salvação? Tipo, se eu orar bastante, Deus vai me amar mais. Ou, se eu errar, Deus vai me abandonar. Exatamente. A graça de Deus não depende do nosso desempenho, mas da obra de Jesus. Isso não quer dizer que a gente vai viver de qualquer jeito. Pelo contrário, quando entendemos a graça, nosso coração muda e a gente quer agradar a Deus com amor e não por obrigação. A fé em Cristo nos dá liberdade, mas não é uma liberdade para pecar. É uma liberdade para viver livres do medo, da culpa e da pressão de ser perfeito. É liberdade para amar e servir com alegria. A leitura bíblica em classe está em Gálatas. Vamos ouvir o que Paulo escreveu logo no início da carta. Em Gálatas 1, versos de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Olha só como ele já começa lembrando que Jesus se entregou por nós. E mais, que ele fez isso para nos livrar do presente século mau. Isso é tão atual. Vivemos em um mundo com tantas ideias confusas, e essa carta é como um guia para mantermos a fé firme em Cristo. Pessoal, antes da gente mergulhar nos tópicos da lição, vamos dar uma olhada na introdução que a revista traz. Ela já dá aquele panorama geral do que vem por aí nesse trimestre. Diz assim: ao longo desse trimestre, estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas. Escrita no primeiro século da nossa era, essa correspondência foi enviada aos crentes da região da Galácia e buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do Evangelho. Eram homens e mulheres que haviam sido alcançados pela pregação e o ensino da salvação oferecida por Jesus, mas que, em algum momento, se deixaram levar por ensinos diferentes dos que haviam recebido e estavam se afastando do plano de Deus para suas vidas. Rever os ensinos do apóstolo nesta carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos, que buscam colocar o esforço humano como um substituto à graça de Deus. Exatamente. A introdução nos lembra que a carta aos Gálatas foi escrita no primeiro século para cristãos da região da Galácia, pessoas que já tinham conhecido a verdade do Evangelho, mas que estavam começando a se desviar por causa de ensinamentos errados. E olha, isso soa bem atual, né? Quantas vezes a gente também vê gente que começou bem na fé, mas depois vai se confundindo com ideias novas, modinhas religiosas, ou até aquela mentalidade do faça por merecer. A introdução já nos alerta: não dá para substituir a graça de Deus pelo esforço humano. Isso mesmo, Rita. Às vezes a gente pensa, se eu for certinho, Deus vai me amar mais. Ou se eu errar, pronto, perdi tudo. Mas a graça de Deus não é um prêmio por bom comportamento, é um presente. A carta aos Gálatas é um lembrete de que Jesus já fez tudo por nós na cruz. E sabe o que é interessante? Paulo escreve com o coração apertado. Ele sabia que aqueles irmãos estavam em perigo espiritual. Por isso, ele não fica calado. Ele escreve para trazer o povo de volta ao foco, de volta para Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: gente, não se percam, não voltem para o jugo da escravidão. E isso vale para a gente hoje também. Tem muita coisa aí fora tentando misturar o Evangelho com outras ideias, mas a verdade é uma só: Cristo é suficiente, a graça é suficiente. Então, fica aqui o convite para você que está ouvindo a gente. Aproveita esse trimestre para mergulhar nessa carta com o coração aberto. Vai ser desafiador, vai mexer com a gente, mas vai ser libertador. Verdade. Que a gente possa valorizar cada palavra dessa carta e não trocar a liberdade que temos em Cristo por fardos que Ele já tirou dos nossos ombros. Vamos seguir juntos nessa caminhada.
E bora que ainda tem muito mais na lição de hoje. Se prepara, porque o próximo bloco vem com o primeiro tópico, a autoria da Epístola aos Gálatas. Segura aí que já a gente volta. Voltamos. E vamos logo pro tópico 1, a Carta aos Gálatas. Subtópico 1, o contexto. O Evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano, quando judeus e estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam Jesus em seus corações. Essa divulgação se deu pelo testemunho de irmãos judeus que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição, mas também se deu por conta do trabalho específico de obreiros como Barnabé e Saulo, que foram enviados por Deus e pela igreja às nações gentias como missionários. Essa fase inicial da igreja é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos, mas a história da igreja não se resume aos relatos de Lucas, que, inspirado pelo Espírito Santo, registrou os acontecimentos relativos às atividades missionárias. As cartas dos apóstolos também trazem informações que nos mostram outros acontecimentos nesse período. Muitos gentios se tornaram cristãos, e com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé, surgiu o que vamos chamar de choque cultural. Um grupo de judeus que também tinha crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei de Moisés. Jesus era judeu e guardou a lei, sujeitando-se a ela. Portanto, todos os seus seguidores deveriam também passar pelo mesmo rito. Esse grupo é denominado de judaizantes e, como veremos, deu trabalho por onde passava, pois seu ensino, de forma praticamente imperceptível aos Gálatas, enfatizava o esforço humano como um auxiliar à graça de Deus. Esse primeiro subtópico traz um contexto histórico super importante para a gente entender a situação da igreja naquela época. O evangelho estava se espalhando pelo Império Romano e isso, galera, é incrível. Gente de várias culturas começou a crer em Jesus, tanto judeus quanto estrangeiros. A perseguição, que parecia algo ruim, acabou se tornando uma forma de fazer o evangelho alcançar novos lugares. Exato, Márcio. Deus usou tanto a fuga dos irmãos perseguidos quanto o envio de missionários como Barnabé e Paulo para alcançar os gentios, ou seja, quem não era judeu. Mas, com o crescimento da igreja entre os gentios, surgia um desafio, o tal choque cultural. Os judeus convertidos queriam que os novos cristãos também seguissem a lei de Moisés, como se isso fosse parte da salvação. Aí é que começa o problema. Um grupo chamado de judaizantes começou a ensinar que não bastava crer em Jesus, era preciso guardar a lei, se circuncidar, seguir rituais judaicos. Eles misturavam fé com esforço humano, como se a graça de Deus precisasse de uma ajudinha nossa. E o perigo disso, gente, é que esse tipo de ensino não parecia tão absurdo à primeira vista. Era sutil. Mas Paulo logo percebeu o estrago que isso causava. Era como dizer, Jesus salva, mas... E esse mais anulava a obra da cruz. É por isso que ele escreve aos Gálatas com tanta firmeza. A liberdade que Cristo nos dá não pode ser trocada por religiosidade. Verdade, Rita. Jamais podemos cometer esse erro. O subtópico 2, o autor da carta. Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Ele se identifica como tal logo no primeiro versículo, não dando margem para que outra pessoa possa ser apresentada como responsável por essa autoria. Como veremos no decorrer das lições, sua autoridade apostólica foi questionada por um grupo de judeus. Por isso, colocar seu nome na carta que escreveu foi uma forma de se identificar com seus leitores. E os detalhes evidentes nela mostram que Paulo conhecia os irmãos Gálatas. Sobre a data de composição desse documento, tem sido comentado que a sua escrita se deu entre os anos 48 e 51 da nossa era. Agora a gente entra num ponto que parece simples, mas é super importante. Quem escreveu a carta aos Gálatas? E Paulo não deixa espaço para dúvida. No primeiro versículo ele já manda: eu, Paulo, direto e reto. Ele quer que os leitores saibam, sou eu mesmo que estou falando com vocês. E não foi só uma formalidade, viu? Paulo sabia que tinha gente duvidando da autoridade dele, como apóstolo. Um grupo de judeus estava dizendo que ele não tinha tanto peso assim, que ele não tinha convivido com Jesus como os outros apóstolos. E ele já começa a carta reafirmando: eu sou apóstolo,
e foi o próprio Jesus quem me chamou. É aquela história, quando tem treta rolando, melhor já se posicionar logo. E Paulo faz isso com firmeza, mas também com carinho. Ele conhecia os Gálatas, tinha um relacionamento com eles. Não era um estranho escrevendo, era alguém que realmente se importava com a fé deles. E só para situar no tempo, essa carta foi escrita entre os anos 48 e 51 da nossa era, ou seja, bem no comecinho da história da igreja. E mesmo sendo um documento antigo, ela continua super atual, porque ainda hoje tem gente tentando colocar a salvação nas costas do esforço humano. E Paulo já alertava, não dá para misturar graça com mérito. Entrando agora no subtópico 3, o motivo da carta. A carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo, por acrescentar à mensagem do Evangelho a prática da lei de Moisés. Eles já haviam crido nas Boas Novas, e não era necessário agregar às suas vidas nenhum dos elementos da lei que Deus deu aos hebreus com a ocasião da sua saída do Egito. Isso pode estar claro para nós, leitores do século XXI, mas para os crentes gálatas não é. Devemos nos lembrar que no primeiro século havia circulado pelas igrejas pessoas que introduziam doutrinas diferentes das que eram ensinadas pelos apóstolos, e que por isso as igrejas precisavam ser lembradas do verdadeiro evangelho e de suas práticas. Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, mas devidamente convertido a Jesus, para orientar os leitores de que a lei de Moisés havia sido dada aos hebreus e não aos gentios. Como veremos posteriormente, a própria igreja de Jerusalém já havia traçado parâmetros para que o evangelho fosse apresentado entre os gentios, sem a necessidade de circuncisão. Atos 15, versículo 28 a 29. A partir desse ponto, trataremos a palavra circuncisão como um sinônimo da guarda da lei de Moisés. Agora a gente chega num ponto-chave. Por que Paulo escreveu essa carta? O motivo foi bem sério. Os Gálatas estavam correndo um risco real de perder de vista a essência do evangelho, porque estavam começando a misturar a fé em Jesus com as práticas da lei de Moisés. E Paulo disse: ei gente, isso aí é perigoso demais. É como se eles dissessem, beleza, eu creio em Jesus, mas também vou me circuncidar, seguir os rituais da lei, só para garantir. E aí Paulo vem e mostra, não precisa disso, Jesus já fez tudo. Acrescentar qualquer coisa à cruz é o mesmo que dizer que ela não é suficiente, e isso é gravíssimo. E tem outro ponto aqui que a gente não pode ignorar. Naquela época, havia muita gente aparecendo nas igrejas com doutrinas diferentes. Alguns até pareciam confiáveis, mas estavam ensinando um evangelho alternativo. Por isso, Paulo escreve com tanta urgência. Ele queria lembrar os Gálatas do que realmente é o evangelho. E olha que curioso, Deus usa justamente Paulo, que antes de conhecer Jesus era um fariseu da cabeça aos pés, conhecedor da lei, para explicar que a lei foi dada aos hebreus e não aos gentios, e que mesmo assim, nem os judeus conseguiam cumpri-la perfeitamente. A salvação vem pela graça, não por esforço. E isso continua valendo pra gente hoje. Rita, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. E já estamos de volta, galera. Agora vamos com tudo no tópico 2, a saudação paulina. E o primeiro ponto aqui já é de impacto. Paulo se apresenta como apóstolo, não da parte dos homens. Ele não está se gabando, tá? Ele está deixando claro que a autoridade dele vem do alto, direto de Jesus. Olha o que a lição diz. Paulo inicia a carta aos Gálatas com a sua identificação nominal. Ele era conhecido pelos irmãos daquela região e eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta. Ele também acrescenta um título ao seu nome, apóstolo, diferente de um título honorífico ou que trouxesse a ideia de ser um obreiro diferenciado. Apóstolo era um enviado, alguém que havia sido escolhido para levar uma mensagem. Era uma honra, mas igualmente uma grande responsabilidade, ser portador das boas novas. Ele completa com mais uma sentença, não da parte dos homens. Esse aspecto é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se a sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores, os judaizantes. Era necessário que ele mostrasse, o que ele faz no texto mais à frente, que a sua chamada vinha de Deus.
Se ele não andou com os 12 por ocasião do ministério terreno de Jesus, que autoridade teria para ser um apóstolo? Os judaizantes criam que se Paulo não for enviado por Jerusalém, então não teria autoridade para ensinar, doutrinar ou falar de Jesus como quem foi comissionado para tais ações. É verdade que Paulo não andou com os 12 por ocasião do ministério terreno de Jesus, mas da mesma forma que os 12, Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, como ele descreve, Gálatas 1:12. Isso mesmo, Márcio. E não era à toa que ele começava assim. Tinha uma galera, os judaizantes, que estavam dizendo que Paulo não era apóstolo de verdade, porque não foi enviado por Jerusalém e nem andou com Jesus durante o ministério terreno. Então Paulo já começa cortando essa ideia pela raiz. Fui chamado por Deus, não por homens. E isso é muito forte, porque pensa só, naquela época, dizer que era apóstolo sem o carimbo dos 12 era como dizer que você estava falando de Jesus sem ter autorização oficial. Mas Paulo mostra que a comissão dele veio direto de Cristo ressuscitado. Ele não era só um bom pregador, ele era um enviado do próprio Senhor. E o mais lindo é que Deus escolheu alguém improvável. Paulo era perseguidor da igreja e agora é porta-voz do Evangelho da Graça. Isso mostra que Deus chama, capacita e envia quem Ele quer, e que a nossa história pode ser transformada totalmente quando encontramos Jesus de verdade. Amém. O subtópico 2, da parte de Jesus e de Deus Pai. Após ter se apresentado como remetente da carta, Paulo deixa claro a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Em um único verso, ele destaca a atuação conjunta do Pai e do Filho, e o milagre da ressurreição do Senhor. Foi o Jesus ressuscitado que apareceu a Paulo, quando ele se dirigia a Damasco. E sem essa ressurreição, Paulo não teria sido salvo, não teria se tornado um discípulo e não teria sido comissionado aos gentios. Ele havia recebido a mensagem do Evangelho por revelação do Senhor Jesus. E isso nos mostra que as boas novas têm origem divina. Essas boas novas estavam em risco, e Paulo percebeu que os Gálatas, mesmo sendo crentes, precisavam ser novamente ensinados acerca do Evangelho. Essa carta é uma defesa do verdadeiro Evangelho para os Gálatas, que já tinham experimentado a salvação, mas que estavam caindo da graça. Gálatas 5:4. Depois de se apresentar como apóstolo, Paulo já emenda com uma declaração poderosa. Ele foi enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Em uma frase só, ele já aponta para a origem divina da sua missão e lembra que foi o Cristo ressuscitado quem o encontrou no caminho de Damasco. E olha que profundo, Márcio. A gente vê aqui que tudo gira em torno da ressurreição de Jesus. Sem esse milagre, Paulo nem teria sido salvo, muito menos chamado para ser apóstolo dos gentios. E mais, isso reforça que o evangelho que ele prega não é invenção humana, é revelação do próprio Senhor. E o que estava em jogo era justamente isso, o verdadeiro evangelho. Paulo viu que os Gálatas, mesmo sendo crentes, estavam começando a se desviar da mensagem original. Então, ele escreve essa carta como uma espécie de chamada à realidade, tipo, voltem ao que realmente importa. É quase como se Paulo dissesse, gente, vocês já experimentaram a salvação pela fé, porque agora querem voltar para um sistema que Cristo já cumpriu por completo. Essa carta é um grito de alerta, mas também uma prova de amor, porque ele quer ver aqueles irmãos firmes na graça e não enganados por doutrinas estranhas. Ita, eu fico impressionado com a preocupação que o apóstolo demonstra com a igreja dos Gálatas. Ele sabe que as doutrinas estranhas vão afastá-los do evangelho e da graça de Deus. E isso significa perder a salvação. Meu Deus. Agora, o tópico 3, os irmãos que estão comigo. Paulo tem a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho. Mesmo não mencionando os nomes de seus companheiros de ministério, ele mostra aos Gálatas que fazemos melhor a obra de Deus quando temos comunhão uns com os outros e podemos servir ao Senhor em um grupo de pessoas. Como um corpo, podemos ser úteis com diversos talentos. Uma coisa muito bonita nesse versículo 2 é que Paulo, mesmo sendo esse grande líder, não se coloca como um super crente solitário. Ele diz que está escrevendo junto com os irmãos que estão comigo.
Isso mostra humildade e, ao mesmo tempo, a importância da comunhão na obra de Deus. É verdade, Rita. Paulo sabia que ninguém serve a Deus sozinho. Ele tinha gente ao lado dele, companheiros de ministério. E mesmo sem citar nomes, aqui ele reconhece que fazia parte de um time. A obra de Deus não é feita por uma estrela no palco, mas por um corpo que trabalha junto, como a própria igreja. E isso vale demais para nossa realidade, né? Às vezes a gente pensa que só os que pregam, cantam ou lideram aparecem, mas todo mundo tem um papel. Na igreja, cada talento é necessário. Tem gente que ensina, ora, acolhe, organiza, evangeliza. Tudo isso é ministério. E quando Paulo cita os irmãos que estão comigo, ele está lembrando os Gálatas e a gente também, que servir a Deus em comunhão fortalece a fé e protege contra o erro. Quando caminhamos juntos, podemos nos corrigir, nos apoiar e nos edificar mutuamente. A obra é melhor quando feita em unidade. Para finalizar esse tópico, o subtópico 4 traz os destinatários. Os destinatários dessa carta eram os irmãos das igrejas da Galácia, Gálatas 1:2. Observe que esse documento não era para uma única igreja, como foram as cartas aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios, cujos destinatários, como se entende, pertenciam a um grupo de igrejas numa única região. Os Gálatas pertenciam a um grupo de igrejas. E para encerrar esse tópico, tem um detalhe bem interessante. Paulo escreve essa carta não para uma igreja só, mas para várias. Ele fala das igrejas da Galácia, ou seja, comunidades diferentes dentro de uma mesma região. Isso mostra que o problema que ele queria corrigir não estava isolado, estava se espalhando. É verdade, Márcio. Isso mostra que o que Paulo tinha para dizer era urgente e relevante para muita gente ao mesmo tempo. As igrejas da Galácia formavam uma rede de irmãos em cidades diferentes. E todas estavam correndo o risco de abandonar o verdadeiro evangelho. E o mais interessante é que essa carta, mesmo sendo endereçada para várias igrejas, chegou até nós hoje. É como se Paulo estivesse dizendo, essa mensagem não é só para os Gálatas do primeiro século, é para todos que tentam trocar a graça por regras humanas. E, sinceramente, isso ainda acontece, né? Com certeza. Tem muita gente hoje tentando melhorar o evangelho com exigências religiosas ou tradições humanas. Mas a mensagem de Paulo continua clara. Jesus é suficiente. E essa carta, escrita para um grupo de igrejas da Galácia, continua sendo uma carta viva para a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro, inclusive para a gente aqui e agora. Vamos fazer uma pausa, Rita, e já voltamos para o tópico 3. Não sai daí. Foi rapidinho e já estamos de volta, pessoal. E agora chegou a hora de trazer tudo isso para a nossa realidade. O tópico 3 é sobre a mensagem para os nossos dias. E olha, se tem algo que a carta aos Gálatas ensina e a gente precisa entender de verdade, é o valor da liberdade cristã. Diz assim, a carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade de uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à presença dele. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Jesus. Os Gálatas haviam recebido o evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos, o que era uma afronta à graça de Deus. E essa liberdade não tem nada a ver com faça o que quiser ou viva sem limites, viu? A liberdade que Paulo defende é aquela que vem pela fé em Jesus. É a liberdade de viver uma vida de santidade, com comunhão com Deus, sem precisar cumprir um monte de rituais ou regras humanas para ser aceito por Ele. Exatamente, Rita. Os Gálatas tinham começado bem, crendo no evangelho pela fé. Mas depois começaram a acreditar que precisavam seguir os costumes judaicos, como a circuncisão, por exemplo, para garantir a salvação. Isso era um afronto à graça de Deus. Era como se dissessem, Jesus não é suficiente, precisa de mais. E isso, infelizmente, ainda acontece hoje. Às vezes, a gente também coloca filtros humanos na fé. Você só é crente de verdade se fizer isso ou aquilo. Mas a Bíblia é clara. Somos salvos pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Ponto. Liberdade, nesse caso, é descansar no que Ele já fez e viver de forma grata e comprometida com essa verdade. Ok, subtópico 2. Nossa salvação não depende das nossas obras.
Nenhuma prática que venhamos a fazer tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus, ou perdão dos pecados. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens. As obras, para o crente, são úteis, para que Deus possa ser glorificado pelos ímpios, que, vendo as nossas boas obras, percebam que elas são uma ação do Espírito em nós e que glorifiquem a Deus. Mateus 5,16. Agora a gente chega num ponto que precisa ficar gravado no coração. A nossa salvação não depende das nossas obras. Nenhuma prática religiosa, nenhum esforço humano tem poder de conquistar aquilo que só Jesus pode oferecer: salvação e perdão dos pecados. É isso mesmo, Rita. A carta aos Gálatas é como um grande alerta contra qualquer ensino que tente melhorar o sacrifício de Jesus. Como se a cruz precisasse de uma ajudinha. Mas a verdade é uma só. Jesus já fez tudo. Está consumado. O que a gente faz, a forma como a gente vive, deve ser resposta à graça e não tentativa de merecer ela. E aqui entra algo muito importante. As boas obras têm o seu lugar, claro, mas o lugar certo delas é como resultado de uma vida transformada. Jesus mesmo disse que, quando o mundo vê nossas boas obras, eles glorificam o Pai que está nos céus, como está lá em Mateus 5,16. Ou seja, as boas obras apontam para Deus, não para nós. Exatamente. Não é para a gente ficar se achando ou tentando comprar a salvação. É para mostrar ao mundo que Cristo vive em nós e que o Espírito Santo está agindo. Quando entendemos isso, a gente para de viver uma fé cansada, baseada em desempenho, e começa a viver com alegria e gratidão, sabendo que a graça é suficiente. E fechando o nosso podcast de hoje, o subtópico 3 traz à tona o grupo que estava causando a confusão entre os Gálatas, os judaizantes. Está escrito assim na lição: Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e é suficiente para a nossa salvação. Isso foi necessário porque havia o grupo dos que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho. Em Gálatas 2,14, Paulo escreveu isso só. E que desejavam impor os costumes dos judeus sobre os gentios. Costumes esses que nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. Paulo escreve essa carta justamente para deixar claro que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e totalmente suficiente. Não precisava de mais nada. Márcio, e o mais louco é que esse grupo parecia estar até entre os líderes. Em Gálatas 2,14, Paulo fala que alguns não andavam de acordo com a verdade do Evangelho e aí ele menciona Pedro. Isso mostra que até gente experiente podia se deixar levar por tradições humanas, tentando encaixar os gentios nas práticas dos judeus. E é por isso que Paulo não se cala. Ele levanta a voz e defende com coragem a verdade do Evangelho. Ele sabia que não dá para ficar em cima do muro quando a graça está sendo atacada. Misturar o Evangelho com tradições humanas é o mesmo que anular o sacrifício de Cristo. E isso, meu amigo, é coisa séria. Total, Márcio. E olha só, esse ensino continua atual. Até hoje tem gente querendo transformar a fé cristã em um sistema de regras, rituais e performances. Mas a carta aos Gálatas nos lembra: a salvação é pela graça, mediante a fé. Ponto. Nada mais, nada menos. É nisso que a gente crê e é isso que a gente vive. Amém. Vamos concluir, Rita? Vamos. Então, para encerrar hoje, a conclusão diz assim: sempre teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé e que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se proponham a ser complementares à nossa salvação. Os Gálatas precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o Evangelho é suficiente para nos salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Fique então um lembrete poderoso: a nossa salvação é pela fé em Jesus e só por Ele. Não precisa de ritual extra, costume cultural ou jeitinho religioso. O Evangelho é completo e a graça é suficiente. É isso, Márcio. A gente sempre vai ter que lidar com ideias que tentam complicar a fé, que dizem que a gente precisa fazer mais para ser salvo. Mas os Gálatas aprenderam, e a gente também aprende hoje, que a salvação não tem a ver com obras da lei,
mas com o que Jesus fez na cruz por nós. Então, guarda isso com carinho aí no coração. Não troque a graça por peso religioso. Não aceite um evangelho misturado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que ele fez por você já é mais do que suficiente. Semana que vem tem mais, mas por hoje a gente termina com essa verdade firme. A graça do Senhor é o que basta para nossa salvação. Que essa certeza te acompanhe em tudo o que você viver. Semana que vem a gente continua com mais um episódio da nossa jornada por Gálatas. Compartilhe esse podcast com alguém que precisa ouvir essa verdade. E não esquece, a liberdade em Cristo é o que faz a vida valer a pena. Até a próxima, galera! Tchau, pessoal! Fiquem na paz e na graça de Jesus.